Uma verdade sobre nós, seres humanos, é que nós somos seres que evoluímos e sobrevivemos até aqui porque somos adaptáveis e desde os tempos primórdios da humanidade dominamos a arte de rotacionar os alimentos. É bem verdade que há muitos e muitos anos, por conta da comodidade da vida moderna, perdemos um pouco dessa vantagem de adaptação do paladar, o que nos levou a estimular em demasia os sabores doces e salgados, e esquecer os mais adstringentes, os ácidos e os sabores neutros da nossa língua, das nossas papilas gustativas, que é como são chamadas essas células da nossa língua. Mas fato é que uma hora ou outra sempre aparece uma novidade sobre alguns alimentos para nos trazer de volta esse estímulo de outros sabores e outros aromas na culinária, nos lembrando de como evoluiu o ser humano. Evoluímos experimentando, experienciando o que a natureza tão farta nos dá. É uma riqueza tão grande que provavelmente não iremos parar nunca de descobrir ou de recuperar conhecimentos antigos em se tratando de alimentação e nutrição. Já há alguns anos, e também bem recentemente, começamos a ouvir falar em PANCs. O que significa essa sigla? Plantas alimentícias não convencionais. É isso que significa essa sigla para falar de algumas plantas que estão disponíveis para o nosso consumo e que nem precisam ser plantadas, elas nascem naturalmente, provavelmente por alguma polinização que acontece através das abelhas ou do próprio vento, que vão se desenvolver sem a intervenção do homem propriamente dito. Ou seja, nem mesmo fertilizantes ou pesticidas são necessários para esse cultivo. E por isso mesmo essas plantas desenvolvem naturalmente substâncias naturais para se protegerem. E essas substâncias de proteção das plantas podem ser de grande valia para a nossa saúde quando sabemos como usá-las e a periodicidade que devemos ser colocados na nossa rotina alimentar. Muitas são as PANCs que ouvimos falar nesses últimos tempos. Tem a beldroega, a folha de taioba, a azedinha, a bertalha, caruru, dente de leão, peixinho da horta e vários outros, cada um com suas particularidades, mas riquíssimas em vários nutrientes, minerais e vitaminas. Mas o que nós vamos trazer aqui hoje são os benefícios, e que não são poucos, da Ora Pro Nobis. Esse nome já é muito inspirador, que traduzida quer dizer orai por nós. Esse nome já é um mantra, né? Esse nome já quer dizer que merece todo o nosso respeito. E por falar em respeito, você sabia que a Ora Pro Nobis é uma planta nossa, brasileira, é nativa aqui do Brasil? Isso mesmo, essa riqueza é nossa, gente. E tem países aí como Portugal e Canadá que estão importando a nossa plantinha altamente nutritiva. Tão nutritiva que despertou a curiosidade dos cientistas para eles começarem a estudar esse poder, por exemplo, da quantidade de proteína que tem nela. Poder, aliás, que a gente aumenta aqui nesse canal quando você dá um like, quando você compartilha com mais pessoas esse conteúdo. Então, se faz sentido para você, dá um like, compartilha e se inscreve aqui no canal para a gente continuar levando essas informações para mais e mais pessoas. Uma galera aí que precisa saber mais como usar a natureza e os alimentos em favor da sua saúde, certo? Mas como eu dizia, qual a principal característica que despertou o interesse dos cientistas em relação à Ora Pro Nobis? Ela começou a ser estudada pela quantidade absurda de proteína que ela disponibiliza. A sua folha é riquíssima em proteínas. Estima-se que em torno de 25 a 27% se tem de proteínas nessa folha. Isso é muita. Não é à toa que todas nós sabemos aqui que ela tem essa característica, né? Porque quando nós falamos em proteínas, nós lembramos de quê? Lembramos de um bife, um belo bife. Mas você sabe quanto tem de proteína em um bife? Mais ou menos em torno de 20%. Isso é quase inacreditável quando pensamos que essa plantinha possui toda essa quantidade de aminoácidos. E quando se fala em aminoácidos, estamos falando da proteína que o nosso corpo precisa para compor toda a estrutura dos ossos, dos músculos. Nós precisamos de proteínas para compor, para estar em pé, para essa estrutura estar em pé. E dentre os aminoácidos essenciais que tem na Ora Pro Nobis, tem um deles que é muito interessante, é o triptofano, que todos nós sabemos é o precursor da serotonina e da melatonina, hormônio do bem-estar e do sono, respectivamente.
Para quem não sabe, a maioria dos antidepressivos, a ação deles é para manter a serotonina elevada no sistema nervoso central. Se você pegar, por exemplo, aí a fluoxetina, que é um dos mais conhecidos, né? A classe dela chama-se inibidores da captação de serotonina. Ou seja, eles deixam mais serotonina no sistema nervoso central. E essa planta é riquíssima em triptofano. Olha que fantástico! Incluir ela na nossa alimentação e aumentar os níveis de serotonina naturalmente através dela. E o que mais temos nela? Ainda não acabou. Ela é riquíssima em fibras e água. Isso, gente, isso é muito importante para quem tem intestino preso, porque ela aumenta os movimentos peristálticos do intestino, por causa dessa viscosidade que é própria dela. E ainda tem função na digestão também, porque ela auxilia no esvaziamento gástrico. Então, pessoas que têm a famosa má digestão, que ficam com empachamento, ficam com arrotamento muito tempo depois de comer, a planta Ora Pronobis é bem interessante para isso. Tanto que é bem comum o relato de pessoas dizendo que emagreceram depois que começaram a incluir essa punk na alimentação. Isso se dá pela movimentação que ela dá no sistema digestivo e também pela sensação de saciedade que ela nos dá por ser rica em fibras e proteína. Então come-se muito menos e a sensação é estar completamente saciada e isso emagrece, né, meu povo lindo? Adoramos essa frase. Ajuda no emagrecimento. Na verdade, ela é tão completa que o emagrecimento vem por acréscimo, né? Indiretamente, ela auxilia, sim, no emagrecimento. Mas ela ainda é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, e aqui dentro do complexo B, ela tem uma em abundância, que é a B9, que é o ácido fólico. Essa vitamina não é somente que nós estamos grávidas que devemos usar para fechamento lá do tubo neural do bebê, mas também na menopausa, onde nós temos uma deficiência de ferro e ficamos muitas vezes anêmicas. Então ela serve para tratar e prevenir a anemia. Olha que interessante, hein? E ainda tem os minerais presentes nela, que são o cálcio, o magnésio e o fósforo, que comparado com o espinafre e a própria couve, a Ora Pronobis é mais rica nesses elementos, nesses minerais que outras hortaliças que são consideradas convencionais na nossa alimentação têm. E nós sabemos o quanto é importante para a saúde da nossa massa óssea, por exemplo, estar com isso tudo em bons níveis no nosso corpo. Bom, minhas amadas, a ideia aqui é abrir a nossa consciência para essas possibilidades diferentes que a natureza nos proporciona, para então podermos trazer estímulos diferentes ao nosso corpo através dessa rotatividade. Então essas são as maravilhas dessa planta não convencional, mas que pode entrar na nossa rotina alimentar 2 ou 3 vezes na semana, numa salada verde mista com outras folhas, ou ela sozinha. Ela fica magnífica também num refogado com carnes, e assim nós diminuímos a quantidade de carne animal, de proteína animal que nós comemos, né? Complementando com ela. Ou ainda um refogado dela mesmo só com bastante cebola, alho, tomates, fica sensacional. Também em pratos típicos como a galinhada, em farofas, em patês e até receita de bolinhos e de muffins com ela pode ser usada. Tem também a possibilidade de usar ela no suco verde, substituindo a couve, porque, lembram, são compostos fenólicos diferentes e por isso estaremos dando estímulos diferentes ao nosso corpo. Então pode fazer o seu suco verde um dia com uma folha de couve, outro dia com 1 ou 2 folhas de Ora Pronobis, e assim vai rotacionando esses compostos fenóis. Lembrando que para os veganos e vegetarianos pode ser uma excelente escolha para suprir o aporte proteico, uma vez que a maior característica nutricional dela é a quantidade de proteína que ela possui na sua composição. Ela é barata, fácil de plantar e cultivar. Na verdade, ela simplesmente vai crescer e virar tipo uma trepadeira, se ela tiver onde se apoiar, né? Ela vai se erguendo para cima. Ela é perene, ou seja, dá o ano todo. E mesmo que você não tenha espaço para plantá-la, hoje em dia é fácil encontrar ela na feira. Então você pode comprar uma semana sim, outra semana não e pronto. Você tem mais um ponto a favor da sua saúde. Que legal, né? Um ponto a mais com a inclusão dessa punk na nossa mesa e vários anos de saúde e bem-estar para levarmos para a nossa vida. Me conta nos comentários se você já aprendeu, se você já prepara essa delícia na sua cozinha. E qual é a sua receitinha dela aí para compartilhar conosco? A minha são 2 maçãs orgânicas cortadas em 6 pedaços e sem sementinhas, 7 folhas de Ora Pronobis, 100 ml mais ou menos de água e um pedaço de gengibre fresco.
bate tudo isso no liquidificador ou passa na centrífuga, só que se for na centrífuga daí é sem água, né? E bebe em seguida. Pode ser no de jejum ou no meio da tarde, para dar saciedade e não chegar no jantar com muita fome. Então é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo.